Ora bem, muito bons dias. Vamos iniciar aqui esta sessão. Estava previsto que fosse o nosso ministro Manuel Leitor a abrir a sessão, mas ele já foi chamado aí para alguma urgência, imagino, e, portanto, cabe-me a mim declarar aqui a sessão aberta. Vamos ter umas apresentações, não só do ponto de vista institucional de quem lançou no passado e apoia esta colaboração entre a Fundação La Caixa e agora, mais recentemente, nos últimos anos, com a FCT, com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Vamos ter essas intervenções e depois temos também intervenções de investigadores que participam neste programa e que nos vão falar da sua experiência e do que fazem e vão fazer. E teremos depois uma parte importante, que é um debate em que somos livres de esclarecer alguns aspectos, dar sugestões para o futuro também. Portanto, bem-vindos aqui a esta sala. Bom dia também a todos os que nos estão a escutar ao longe. Aqui na sala temos, de facto, aqui umas quantas presenças, não tantas como gostaríamos, é evidente, mas temos aqui muitas presenças também físicas, mas temos online muitos participantes e, portanto, para vós também as boas-vindas aqui a esta sessão. Vamos então começar e, de imediato, eu daria a palavra ao Dr. Artur Santos Silva. Muito bom dia a todos. É com muito gosto que participo nesta sessão. Em primeiro lugar, gostaria de destacar o que todos sabem, é que Portugal foi o país europeu e o país da OCDE que fez mais progressos na capacidade de gerar conhecimento desde o princípio do século até hoje. Não obstante o golpe que representou a política que foi imposta a Portugal e que foi aceito por 90% dos representantes dos portugueses na Assembleia, dos partidos que representavam os portugueses na Assembleia da República, e, portanto, o acordo com a Troika levou a uma disciplina cega de redução dos custos públicos, e essa redução dos custos públicos foi, num primeiro momento, foi um corte cego, mas depois poderia ter sido um corte diferente, até porque os montantes em causa não eram tão significativos. O que é certo é de que o nosso esforço de investigação, que era 1,7% do PIB em 2011, passou para 1,2% do PIB em 2015, 2016. Estamos a recuperar, mas evidentemente recuperar não é tão fácil como estar num ponto já muito próximo nessa altura da média da União Europeia. E, portanto, a ciência, do meu ponto de vista, e estando aqui, é o setor que mais mudou em Portugal e que mais fez mudar Portugal, porque a contribuição da capacidade de gerar conhecimento converteu-se em valor económico e deu lugar a uma grande alteração da capacidade competitiva, sobretudo das pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas já tinham uma relação estreita com o sistema que gera o conhecimento, e ao passo que as pequenas e médias empresas não, e houve setores que conheceram uma radical mudança neste período, e é isso que explica que a nossa balança corrente, pela primeira vez na nossa história, desde 2015, teve excedentes sistemáticos e ano passado, em resultado do impacto da contração do turismo, viemos a ter um ligeiro déficit de cerca de 1% do PIB. Mas, portanto, primeiro, cumprimentar estando aqui as pessoas que estão, esta mudança radical que teve a ciência em Portugal neste século. Em segundo lugar, que essa mudança foi, em parte, convertida em valor económico, que é um dos temas que vamos hoje aqui, portanto, discutir. E representando a Fundação La Caixa em Portugal, ou sendo responsável pela coordenação da política
da Fundação La Caixa em Portugal, eu gostava só de destacar, em 2017, a Fundação decidiu intervir em Portugal da mesma maneira, na medida do possível, que intervém em Espanha, e em 2018, portanto, tivemos a possibilidade de realizar um acordo com a FCT e com o apoio do Sr. Ministro da Ciência, que conduziu a que os nossos concursos ligados à investigação com translação para a saúde eram concursos que iam ser em valor igual, acompanhados pela Fundação La Caixa, pela FCT, tendo em conta o grande esforço que fazem os nossos investigadores para concorrerem a concursos internacionais, o grande esforço que eles fazem e o grande custo também que há para avaliar convenientemente essas propostas, a FCT decidiu igualar tudo aquilo que fossem vitórias de projetos portugueses e projetos que não tinham sido financiados no âmbito deste Health Research. A FCT igualava e escolhia projetos igualmente excelentes e que teriam ficado fora. E, portanto, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi também na investigação social, que é uma investigação muito esquecida, muito pouco apoiada, e poder também fazer o nosso concurso de investigação social, nosso da Fundação La Caixa, também ter uma colaboração com a FCT e igualá-lo. Outro projeto muito interessante que também captamos e modificamos um pouco o conceito do Promove, que é um projeto que visa, da Fundação La Caixa, que visa contribuir para um maior desenvolvimento das regiões economicamente mais vulneráveis e mais afastadas da média nacional, que são, infelizmente, grande parte da zona fronteiriça portuguesa. Também aí temos um concurso. Em Espanha este concurso não existe, portanto foi um concurso determinado pela situação portuguesa, e também aí temos uma colaboração recente com a Fundação La Caixa. Eu acho que está aqui para nos falar sobre o que é a Fundação La Caixa, o que é a Fundação La Caixa em Portugal, a melhor pessoa da Fundação, que é o responsável por tudo o que tem sido a maior mudança estratégica da Fundação La Caixa, que era sobretudo uma fundação dedicada ao apoio a combater as desigualdades e a pobreza através da ação sobre o setor social, ou indireta através de instituições do setor social, ou direta através de estruturas próprias que a Fundação tem, e passou a dar um grande relevo ao apoio à ciência. E, portanto, essa é a mudança estratégica mais importante, e o Angel Fon é um grande responsável por isso. Portanto, eu acho que ele está nas melhores condições para vos falar do que é a Fundação La Caixa nesta matéria, o que é a política, o que é que queremos e o que estamos a fazer em Portugal. E resta-me agradecer, por um lado, à Presidente da FCT, por toda a colaboração extraordinária que temos tido, e que em 21 também se vai, a partir de 21, estender ao projeto que temos de inovação. Portanto, o que temos tido a colaboração é na investigação, e agora vamos alargá-lo à inovação, nesta área do Health Research, e queria agradecer muito aos premiados que estão aqui, que nós desafiamos para virem a esta sessão, para nos falarem do que são e do que é o impacto que vai ter na sociedade com os projetos que foram vencedores. Portanto, eu queria, uma vez mais, felicitá-los e agradecer muito a vossa presença. E passava a palavra ao Ángel, se fazes favor. Já está? Bom dia.
Sí, ya está. Perfecto. Bom dia. Muito obrigado, Presidenta da FCT e Dr. Santos Silva. Muito obrigado por esta amable presentación. Disculpen porque para mí mi portugués continúa siendo muy malo y voy a intentar falar portuñol o castellano directamente. Y si no me entienden, levantan la mano e intento que alguien traduzca, pero creo que si hablo así y si no me indican lo contrario, pueden entenderme. Muy contento de estar aquí. Decía que esta mañana, al llegar al aeropuerto de Barcelona para venir para aquí, tenía una emoción especial por dos razones. Por entrar en un aeropuerto después de mucho tiempo, que no había podido, y después para venir y compartir esta sesión aquí con vosotros. Mi intención era repasar básicamente, como ha explicado, en qué consiste el programa y lo que ha pasado en estos últimos años, pero especialmente escuchar las intervenciones que vais a hacer ahora porque pueden ayudarnos muchísimo a nosotros. Por tanto, voy a intentar ser lo más breve posible con esta presentación e insistir en que para la Fundación La Caixa, aunque la presencia en Portugal viene especialmente en los últimos 4 años, el compromiso en ciencia y salud de la Fundación La Caixa viene de muy lejos. Y aquí hay algunas imágenes que lo pueden explicar, pero justo ahora, hace 100 años, se impulsó el primer asilo para niñas ciegas en Barcelona y en la primera clínica de salud maternal en Barcelona, en los años 20 del siglo pasado. Pero después se impulsó en los años 30, hace 90 años, el primer instituto de investigación, en aquel momento centrado en la tuberculosis. La tuberculosis era, y todavía lo es, pero lo era claramente en aquel momento, un proceso que afectaba a la clase obrera de una forma especial y era, por tanto, un eje social clarísimo. Y ya saltando en los años 90, apoyamos la investigación sobre otra de las pandemias del momento, que era la SIDA, con la constitución del IRSI Caixa. En los años ya más recientes, apoyando salud global, malaria, con el Instituto de Salud Global, y más adelante cáncer, y para llegar a ser un poco en los últimos años el principal instrumento filantrópico de apoyo a la ciencia de la península ibérica. Básicamente, y creo que lo repaso rápido porque lo conocen, nos dedicamos a apoyar ciencia biomédica, principalmente con las convocatorias de salud que voy a repasar, pero especialmente tenemos un empeño especial en apoyar la innovación y la transferencia de esa ciencia. Tenemos que generar más conocimiento en la península ibérica, pero queremos realmente que ese conocimiento llegue a la sociedad y llegue a la economía, como se ha indicado, y ahí es donde yo creo que hoy especialmente puede ser interesante el debate para que nos ayudéis a identificar cómo podemos hacer mejor ese traslado. También tenemos una parte de nuestra actuación que es apoyar directamente a algunos centros de investigación, y esto viene también de esta parte histórica que ahora comentaba. La inversión acumulada en el año 20 es un año 2020 ha sido un año especial para todos, pero hemos conseguido, gracias a tener un programa muy digitalizado que no pare, y por tanto se han conseguido invertir 66 millones de euros en ese año, ¿no? Las convocatorias, creo que algunos de los que estáis aquí las conocéis incluso mucho mejor que yo, no me voy a detener, pero se basan en estos 5 ámbitos: neurociencias, oncología, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, enfermedades infecciosas y tecnologías que faciliten el acceso a estas patologías, y se basan en proyectos hasta 1 millón de euros cuando son colaborativos y de medio millón cuando es una única institución. Los resultados con la colaboración de FCT y de otras colaboraciones en estos últimos 4 ediciones es que se han apoyado más de 100 proyectos, 105, y se han invertido 75 millones de euros, de los cuales 8 han venido de la FCT, y por tanto la inversión acumulada en Portugal en estos últimos 4 años ya supera los 16 millones si combinamos los fondos de la FCT y la Fundación La Caixa.
con un success rate, como veis aquí, muy exigente. Solo podemos aprobar el 4,5% de los proyectos que llegan, y eso quiere decir que nuestro oficio se ha convertido en un oficio de denegar proyectos, porque un 95,5% de los proyectos que llegan los estamos denegando, pero por otro lado estamos claramente viendo el alto nivel de estos proyectos. La distribución de estos proyectos por el territorio no es equitativa, porque no ha habido nunca un criterio territorial en la distribución, siempre ha habido un criterio de excelencia, pero de alguna manera también hay presencia en la mayoría de las regiones españolas y de las regiones portuguesas, ¿no? Ese ha sido el resultado hasta ahora. Y, si me permiten, y esto es un poco de primicia, porque esta información aún no la hemos explicado a nadie, si me permitís, fuera del patronato de la Fundación, el resultado de la última convocatoria son 30 nuevos proyectos. Hasta ahora hemos apoyado 20, 25, este año hemos conseguido estirar un poco más el presupuesto, 30, de los cuales 18 corresponden a España y 12 a Portugal. 12 a Portugal por el mecanismo que más o menos del matching con la FST, y por tanto también hay distribución territorial entre el centro, entre Lisboa y el norte, y aquí en Portugal, y también hay una cierta distribución en España, aunque hay una concentración muy importante, como siempre nos pasa en Cataluña y en Madrid, en España. Y si me permite, como está la directora del IMM aquí presente, ha sido la campeona vuestra institución este año, no solamente en Portugal, sino también contando en Iberia, o sea que es la institución que ha recibido 4 awardees. Congratulations. Otra de las colaboraciones que tenemos, que es menos conocida, pero la cito muy rápidamente, hemos conseguido por primera vez ponernos de acuerdo 4 fundaciones europeas para apoyar proyectos de investigación en salud global, y vinculando la movilidad de esa salud global, cuando vemos Novo Nordisk, danesa, Wellcome Trust en Reino Unido, Volkswagen Stiftung en Alemania, y nosotros estamos apoyando esos proyectos. Y ya hemos pasado la primera fase, que hemos seleccionado un número reducido de proyectos, y en otoño seleccionaremos 4 proyectos, seguramente uno por institución, de 1,5 millones de euros, para avanzar en esa línea. Pero para nosotros ha sido realmente una experiencia también de poner en contacto equipos técnicos de las 4 fundaciones europeas, que nos permita también conocer más a fondo cómo funciona. Pero quería también llegar aquí a este punto, porque trasladar el conocimiento a la innovación es lo que nos permite avanzar más. Por eso llamamos las convocatorias ahora Caixa Research para la innovación. Antes les llamábamos Caixa Impulse, como la conocéis muchos de vosotros, temas del branding y el marketing, pero en cualquier caso, porque Caixa Research sería seguramente en este momento la palabra clave para designar toda nuestra actividad, pero sea cual sea el nombre, la idea es cómo conseguimos que ese conocimiento generado llegue a la sociedad y llegue a la economía. Llevamos ya unos 12 millones invertidos, se han conseguido levantar 9 millones a través de inversiones ya comerciales, se han creado 25 spin-offs, se han invertido, y seguramente lo quisiera destacar, más de 4.000 horas de mentoría y de consultoría, y también unas cuantas horas de training, de formación, ¿no? Creemos que ahí está el reto de seguir avanzando en la innovación. Sabéis que hay 2 tracks, le llamamos el Validate y el Consolidate, para TRLs, para niveles mucho más iniciales. Está el track de Validate, llamamos de Early Stage Projects, hasta 100.000 euros de inversión, y para proyectos que están en una fase más avanzada, un nivel de preparación para el mercado un poco más elevado, podríamos tener ya hasta 300.000. De hecho, en el track Consolidate, durante el año 2020 conseguimos abrir una convocatoria extraordinaria vinculada a innovaciones COVID, que también ha tenido su éxito y está próxima a generar buenas noticias. Creo, aquí en Portugal conseguimos que el proyecto de ventiladores avanzara gracias a esa convocatoria, y ahora en España tenemos 2 vacunas COVID con una cierta capacidad de llegar al mercado
en un tiempo relativamente corto. Y, por tanto, también en esos 131 proyectos se ha avanzado en la distribución territorial, como veíais. Por otro lado, simplemente insistir o recordar que nosotros apoyamos estructuralmente algunos centros de investigación, mayoritariamente por razones históricas, están en el entorno de Barcelona, como es IRS y Caixa, la institución de más de 25 años vinculada a la SIDA, IS Global, el Instituto de Salud Global, vinculada a las enfermedades olvidadas de los países del sur, el BIO vinculada al cáncer y Barcelona Beta vinculada al Alzheimer. Y también apoyamos de una forma mucho más superficial otro tipo de instituciones. También recordar, pero no era el objeto de esta presentación, que disponemos de convocatorias en el ámbito de las ciencias sociales, le llamamos el Social Observatory o Social Research Call, y también el programa de becas, el Fellowship Program para apoyo a posiciones doctorales y postdoctorales, que también dispone de un buen porcentaje de casos provenientes de Portugal. En estos últimos años se ha consolidado que entre un 15-18% de las becas siempre acaban llegando a instituciones portuguesas. Yo no quería avanzar nada más, lo dejaría aquí y con muchas ganas de escuchar las 5 presentaciones, insisto, de los que habéis participado en proyectos de estas convocatorias. Muito obrigado. Muito obrigada, Ángel Fons, muito obrigada, Artur Santos Silva, por nos terem apresentado, de facto, a ação da Fundação La Caixa, que é extraordinária na sua ação de fomento de investigação e da ciência, e também muito interessante foi esta evolução que se verificou de passarmos de apenas de um apoio a uma área concreta de saúde para outras áreas do conhecimento. Deixem-me só muito rapidamente, enquanto se preparam aqui as intervenções a seguir, falar um bocadinho do nosso lado, do lado da IFCT. A IFCT tem, como sabem, como estratégia política tentar estabelecer ligações de colaboração com outras fundações, outras agências financiadoras, nomeadamente privadas e até empresariais. E este exemplo da Fundação La Caixa é um exemplo, é o nosso maior exemplo e que apresentamos sempre e que nos orgulhamos muito. E também tivemos este percurso, começámos na área da Health Research e agora estamos a evoluir para outras áreas e o Artur Santos Silva já aqui falou, por exemplo, do Promove, que tem origem, digamos assim, nacional e que é muito interessante em várias áreas de apoio ao desenvolvimento de regiões menos favorecidas, digamos assim. O outro exemplo, já agora deixem-me dizer, que é uma sessão que está a decorrer paralela aqui a esta, outro exemplo também com sucesso de colaboração entre a FCT e outra fundação privada é a Fundação HCAM, em que também temos um historial, já com uns 3-4 anos, de colaboração conjunta em projetos, neste caso, dirigidos para o desenvolvimento de países africanos em áreas essenciais para eles. A saúde é um deles, mas não só. Agricultura, alimentação, etc. Portanto, é nossa política colaborarmos, não é? Colaborarmos fazendo aquilo que, de facto, aqui foi dito, que é um match funding com as fundações que connosco colaboram. É o caso aqui da La Caixa. E não posso deixar, eu já conheci estes números, obviamente, não é? Mas não posso deixar de, mais uma vez, saudar o desempenho da investigação portuguesa neste concurso do Health Research. Reparem, em 30 projetos, 12 são portugueses. E isto, obviamente, orgulha-nos muito, e mais do que orgulhar, mostra que o financiamento que a IFCT tem vindo a fazer nas instituições científicas portuguesas, aos vários níveis, quer na estrutura, quer no emprego científico, quer no apoio às bolsas de doutoramento, pelos vistos, mostra-se agora, tem de facto resultados ótimos. E reparem que a taxa de sucesso foi um concurso extremamente competitivo, a taxa de sucesso
é bem inferior às taxas de sucesso dos projetos da FCT, não é? Portanto, ainda é mais estimulante, digamos assim, e gratificante ganhar um projeto neste âmbito. Ora bem, vamos então agora iniciar as apresentações de cinco projetos que ganharam e que nos vão dizer o que fazem, como é que ganharam, o que é que pretendem fazer. Primeiro, eu pedi às pessoas, portanto, que vão apresentar, que depois se sentassem aqui para ficarmos para o debate. E o primeiro é Alexandra Moreira. Bom dia. Desculpem. It is my pleasure to be here to present projects that the I3S is running, funded by La Caixa and also funded by FCT previously. And I'm not going to talk only about my own project, but also about the others, although it's just a small introduction about them, since I'm not the researcher running them. And I'll tell you about IPLUS, Increased Protein Levels Universal Sequence. This project was born in the context of fundamental research, and it has been running in my lab for, I don't know, many years. And it was funded by La Caixa as a Caixa Impulse project just a couple of years ago. And I'm trying to get this pointer working. Can you see it? No, but maybe. Okay. So there's a need in the society and in the pharmaceutical industry for increase in protein production, recombinant protein production. There are more than 170 recombinant proteins used in therapeutics, like the insulin is the most obvious example, but many others. And for this process to be optimal, we need to have an expression vector that produces high yields of the protein to be produced. And at this stage, it takes about 10 to 20 days for a batch production, and it is made only enough drug for 3 months treatment of a single patient, so it's quite laborious. And we found a small nucleotide sequence that is non-coding. It's within our genomes, in some of us. And this short nucleotide sequence increases the stability of the mRNA, and everybody is familiar now about the RNA vaccines, because it binds RNA binding proteins that increases the stability and then increases the production of the protein. And we have shown that this works in insects, in Drosophila, in the left panel, in vertebrates, in zebrafish, and now we have shown that it also increased by twofold monoclonal antibody for immunotherapy. Working with the company that we found as a strategic partner, and already within the project of Caixa Impulse, we have shown that this indeed can be translatable into the market. Now, of course, IPLUS is competitive because it's small, it doesn't have any regulatory issues because it's non-coding, and it's universal. So we found that it works in bacteria, so we can use in many biotechnology applications, and also in yeast and in mammalian cell lines, which is quite important, in particular for monoclonal antibodies production. Of course, it has a very high impact in the society because as we can increase the production by 2 or 3-fold, now our aim is to reduce the costs and treat 3 patients instead of 1 for the same costs. Also, for the companies, CMOs that are manufacturing these proteins will have an economical impact, of course, and also because the production costs are reduced, now we have also a reduction in the O2 consumption
and CO2 emission. So this is us, and I'm not going to spend more time about this project. So we have team members, research and development business person that we recruit to build to work on the project. We take advantage of the Caixa advisors and consultants, and we still keep in touch with them, although the project started in 2019. Also, the I3S has some facilities that we are using, and of course, the technology transfer unit at the I3S. Now, I'm going to tell you briefly, because I have only 10 minutes, I suppose, just very briefly about the other Caixa Impulse projects that are running at the I3S. This is EcolCap, and EcolCap is a biomaterial coupled with an antibiotic with regenerative ability for osteomyelitis. Now, the problem of bone infection affects 4 million worldwide, so it's quite severe. And with these biomaterial, the researchers involved, Fernando Monteiro, Susana Souza, and all the others, have found they can be used in one single step to reduce the infection and regenerate the bones. So it's quite important, and we have all of these projects and all these assets are already, the stage of IP, it's quite advanced, so they are all patented, the products, and we have POC in vitro and vivo for all of them. Antibiocoat is basically, it is a natural polymer that is found in bacteria, marine bacteria, and it was again found in the context of fundamental research, and this was done by Paula Tamagnini, Fabiola Moutinho, Cristina Martins, Rita Mota, and they found that this particular polymer is capable of prevent bacterial adhesion, so it can be used in all catheters in the hospitals and in other kind of plastic material used in the hospitals. And as everybody knows, healthcare-associated infections are a major challenge worldwide, so it is quite important to use this material to protect these kind of infections. ProRegen is a project run by Monica Souza, and Rita Costa and Sara Castro Souza are also members of the team. And again, this project aims to develop a gene therapy approach for two really severe problems in the society, the peripheral neuronal and axonal injuries. So as you know, the peripheral nerve injury and is quite severe, and there's no treatment for that. And these researchers were working on a gene, Profilin-1, and they found that it has regenerative capabilities. So the project aims to use as a gene therapy process these gene to treat spinal cell injury and peripheral neuronal injuries. Again, it's patented, and we have proof of concept in vitro and in vivo. The last one that I will present to you today is heart failure chip, HF chip. And this is basically a chip that you can use with different compounds to use as biomarkers to detect precociously heart disease. So if you, basically it's a biosensor, not very difficult, a small asset, not very expensive neither, and it can be used in a variety of applications, although the project is designed to use as an in vitro diagnostic device for heart failure. And this is run by João Relvas at the I3S and Inês Pinto at ANL. And this is it for today. Thank you for your attention. Muito obrigada, Alexandra. Peço-lhe para se sentar já aqui. Deste lado, se calhar vamos começar por encher este lado daqui. E agora a seguir temos a Ana Filipa. Bom dia a todos, bom dia ao painel. Eu pensei em falar em português, mas também falo espanhol e inglês, portanto acho que posso adaptar aqui ao que for necessário. Morei em Barcelona durante 2 anos e meio, portanto
posso falar naquilo que for mais fácil de compreender. Portanto, venho-vos aqui falar de um projeto um bocadinho diferente, é esta nova linha de investigação que tem a ver com o promove e com o território e com a sustentabilidade do território. E, portanto, o que nós propusemos à Caixa, e por sorte fomos recentemente financiados, portanto, este projeto está a iniciar-se agora mesmo, portanto, tem a ver com os ecossistemas fluviais. Vamos tentar criar ecossistemas fluviais, rios, que sejam à prova de alterações climáticas para termos uma gestão sustentável do território. Portanto, este projeto foi proposto pelo ISA, pelo Instituto de Agronomia de Lisboa. Portanto, vou-vos dar o contexto deste projeto, o que está a acontecer no território, na zona que eu já vou explicar, no território que é periférico e com mais necessidades, que é o território da fronteira entre Portugal e Espanha. Portanto, as previsões apontam para mudanças drásticas dos padrões térmicos e hidrológicos. Portanto, prevê-se que o clima vai mudar em 2100. As previsões médias é que aumente 5 graus Celsius a temperatura ambiente, o que é assustador, pronto. E isso implica várias coisas, não é? Prevê-se que haja uma degradação da água e dos solos, uma eutrofização, a salinização dos solos, que afeta muito a nossa agricultura, e haja eventos extremos como secas, cheias, fogos mais intensos, pronto. E é dentro deste contexto que existe já, que já se está a desenvolver. Isto faz com que haja uma qualidade ambiental que se vai degradando, desde a água aos solos, e isto, claro, que afeta as sociedades, a economia, as empresas e toda a gente, não é? Não só as que lá moram, mas da Ibéria, que é o nosso território. E, portanto, isto nas regiões periféricas já estão a ser particularmente afetadas e serão ainda mais, como eu vos estou a dizer. É necessário romper este ciclo, há conhecimento, ou há modos de romper este ciclo, portanto, é nisso que é um projeto ambicioso, mas é isso que nós propomos. Através dos rios, ok? Focando nos rios. Temos aqui algumas imagens de coisas que já estão a acontecer no território, temos ali o Rio Ponço, eutrofizações, seca, pronto. Qual é o conceito do nosso projeto? Portanto, nós temos estas pressões climáticas e hidrológicas e estas necessidades humanas, não é? O uso hídrico e as necessidades humanas são cada vez maiores. E o que isto nos dá, o que os ecossistemas nos dão, são os seus serviços, desde a água, à energia, pronto, e é isso que nós também queremos manter. Isso e a biodiversidade, porque ela está intimamente relacionada com os serviços de ecossistemas. E, portanto, o que nós propomos é uma abordagem de reabilitação, de resistência e de resiliência às alterações climáticas. Isto tem a ver com uma gestão mais eficiente, valorização e melhoria da qualidade. Isto é o conceito. Vamos tentar explicar como é que isto se pode realizar. Portanto, o consórcio, estamos a trabalhar, o ISA está a trabalhar, o Centro de Estudos Florestais juntou-se ao técnico, que faz os cenários climáticos e hidrológicos, já está a desenvolver esta linha de investigação há algum tempo, e estamos a trabalhar com a Agência Portuguesa do Ambiente e também com a IDIA, que é uma empresa relacionada, desculpem, que eu estou-me afastando do microfone, uma empresa relacionada com a agricultura intensiva, essencialmente agricultura intensiva no sul do país. Portanto, nós temos este território, que está aqui este mapa ao lado, que é o território onde está a verde, é o território que a Caixa propõe que se faça estes projetos. E esta cola é dedicada, portanto, desde o norte ao sul, praticamente, e a nossa área de atuação foi todo este gradiente de norte a sul. Pronto. Ou vai ser, porque ainda estamos a começar. Portanto, os nossos objetivos é desenvolver ferramentas para quebrar este ciclo de degradação, promover a resistência e a resiliência, que eu já vos falei um bocadinho, e proteger as atividades humanas na região. Como é que isto se faz? A nossa proposta, e depois já vos dou mais detalhes, é espacializar no espaço quais são os riscos climáticos, termos, portanto, mapas de risco muito atualizados anual, temporalmente muito atualizados, construção de um sistema de informação em alerta para riscos ambientais, desenvolvimento de medidas de requalificação no território, que serão as nossas provas de conceito, e a experimentação em diferentes condições hídricas e desenvolvimento humano
de como é que se, de facto, atua sobre esta degradação. Portanto, depois, os resultados do nosso projeto e o conhecimento adquirido serão extrapolados, transladados, transpostos e como é que se diz? E replicados para outras regiões, inclusive a Espanha. Portanto, isto é o esquema do projeto. Portanto, o que nós vamos fazer, temos 7 tarefas, que eu vou-vos explicar muito sucintamente, porque não vos quero amassar muito com estes detalhes do projeto. Primeiro vamos fazer o diagnóstico desta região de norte a sul, em que vamos criar previsões para até 2100 do que é que serão as alterações térmicas e hidrológicas regionais, muito mais detalhadas do que aquelas que existem para o mundo inteiro. Vamos também avaliar como é que as espécies aquáticas e a biodiversidade se vão recompor neste novo cenário de alterações e também saber o que é o novo normal, que é o que são boas condições ambientais ou não neste clima que está a mudar e nesta região que está em mudança. Portanto, vamos então, está ali uma seta que não devia estar ali, mas não faz mal, portanto, vamos avaliar o risco, vamos criar mapas de risco e identificar zonas de conflito entre biodiversidade, qualidade ecológica e atividades humanas e a partir daí vamos criar o nosso sistema de monitorização e alerta que vai estar disponível para os beneficiários e para os utilizadores territoriais e vamos aplicar medidas de intervenção natural no terreno, vamos reabilitar rios que vão ser os nossos laboratórios vivos. Como já vos disse, este projeto, depois esta parte importante de transferência para a sociedade, vai ser replicado noutros locais desta faixa e também transladados para o outro lado da fronteira. Essencialmente, estes problemas climáticos na Península Ibérica atuam sobre esta zona da região, Andaluzia e também um bocadinho da Catalunha. Portanto, podem ser replicados para estas regiões da Ibéria. Portanto, isto tudo é como base, este projeto vai ter muito investimento na parte da transferência do conhecimento adquirido. Portanto, há uma parte que é mais académica, mais de investigação, e depois a grande parte, a produção de ferramentas e transferência do conhecimento, que é muito importante. Ali a vermelho temos os nossos laboratórios vivos, um vai ser no norte, que é o rio Sabor. Vamos ter também o rio Ponço, onde vamos aplicar, vamos restaurar aquela zona, que foi um rio que secou em 2017, secou totalmente, e vamos mais em baixo, as zonas muito agrícolas, de agricultura intensiva e super intensiva, saber como podemos proteger aqueles solos e aquela água, na Ribeira da Cardeira. Pronto, eu aqui tenho... poderia falar-vos de cada tarefa em particular, eu acho que se calhar não é o mais interessante nesta sessão, e portanto vou-vos resumir. Os nossos entregáveis neste projeto são muito baseados em mapas de risco, em mapas de potencial das regiões, porque vamos englobar todos estes mapas, produzidos em várias tarefas, num sistema online de alerta e monitorização da região de norte a sul. Portanto, todos estes mapas vão ser mapas vivos, não é? Mapas muito atualizados com dados de satélite e dados de sondas no terreno e haverá este site e esta aplicação onde os beneficiários poderão consultar e saber o que plantar e o que fazer na sua região. Portanto, isto são as tarefas, eu vou passar à frente porque acho mesmo que o que interessa são os entregáveis e vamos passar aos beneficiários e ao esquema, isto são as ferramentas, tem a ver com este site que vai ser Aquadapt, com o nome do projeto, e portanto, este projeto vai ter um grande investimento, como vos disse, na divulgação e replicabilidade dos resultados. E quem é que nós pretendemos chegar? Isto é um projeto com um consórcio com várias instituições que nós achamos fundamentais, que estão ali em cima, uma parte tem a ver com a investigação, outra parte é uma grande empresa privada, que é a IDIA, depois temos a administração, que é a APA, a administração pública relacionada com o ambiente. E, portanto, este consórcio procurará dar respostas a autarquias, decisores políticos, cidadãos, operadores turísticos, proprietários e todas estas pessoas que eu ponho aqui, investidores, etc.
E pretendemos atuar, portanto, neste território, nesta faixa, mas que pode ser transladável para outras regiões mais a sul da Península Ibérica. Portanto, quais são os efeitos no território? O que é que nós pretendemos alcançar? Pretendemos promover a resiliência e a resistência do território às alterações climáticas e hidrológicas, como vos expliquei. Pretendemos criar e promover uma rede de alerta que pretendemos que se mantenha ao longo do tempo, que vá para além da duração do projeto e criar condições para isso, não é? Vamos testar as soluções naturais nos laboratórios vivos, que são aquelas 3 regiões que vos falei, no norte, no centro e no sul. Pretendemos capacitar e qualificar os locais e identidades centrais para saber atuar sobre o território, ajudando à criação de pequenas empresas e qualificação dos autarcas, dos técnicos locais, etc. E pronto, e tudo isto vai ser juntado neste comitê consultivo para que seja possível ouvir as pessoas que estão no território, que é extremamente importante, neste tipo de projetos, muito aplicados. E o crescimento é isto que eu já vos falei um bocadinho, a sustentabilidade, produtividade, valor paisagístico e ambiental, aumentar estas coisas lindas, tentar, portanto, fomentar atividades relacionadas com a natureza e a ruralidade, aumentar muito a cooperação transfronteiriça, que é super importante quando temos 3 rios internacionais com questões de água, muito pertinentes agora e no futuro, e aumentar o emprego e o investimento na região, em relação à sustentabilidade do território. E, portanto, eu acho que é isso, espero ter, isto é o projeto, o calendário do projeto que iremos desenvolver e nada tenho mais a dizer. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Peço-lhe para ficar aqui, para depois já, ali se calhar na última cadeira. Temos agora a Helena Florindo. Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui hoje, para partilhar convosco o trabalho que temos desenvolvido no âmbito destes 2 projetos que tivemos financiado pela Fundação La Caixa e com colaboração com a FCT. Vou abordar ligeiramente cada um deles, mais para tentar fazer a ponte entre eles e para que percebam como é que chegamos ao segundo rapidamente após este primeiro e temas tão diversos. Este é um consórcio formado por 3 investigadoras e o meu laboratório, o laboratório da Maria Vicente, em Valência, no Centro de Investigação Príncipe Filipe, e o laboratório da professora Ronit Sachi-Feiner, em Tel Aviv. São consórcios entre instituições portuguesas e espanholas e é permitida a participação de instituições não ibéricas e, neste caso, era um projeto que já vinha a decorrer e alimentou-se do trabalho que nós vinhamos a desenvolver em conjunto nos anos anteriores à sua submissão. Penso que não preciso de demorar muito tempo a explicar a necessidade do desenvolvimento de um tratamento contra o cancro do pâncreas e, dada a complexidade desta doença que todos nós conhecemos e o seu difícil diagnóstico e múltiplos fatores que contribuem para o seu difícil tratamento, aquilo que nós resolvemos propor foi um projeto com elevado risco, com grande complexidade, que podia ter jogado contra a nossa submissão, mas, na realidade, aquela avaliação que há pouco se falou de que era feito destes projetos e que tinha elevado custo, mas também, por outro lado, acaba por também nos ajudar e a afinar aquilo que os projetos têm na sua proposta. Portanto, baseia-se em 3 sistemas, em que um deles tem como objetivo estimular a resposta imunológica nestes tumores. O cancro do pâncreas, temos atualmente aprovado um dos anticorpos anti-PD1, apenas para aqueles doentes que têm elevada carga mutacional. Portanto, acaba por ser um deserto em termos imunológicos e aquilo que nós queremos é popular aquela massa com células imunológicas usando a nossa primeira plataforma. Mas também sabemos que isso não é suficiente, porque esta massa tumoral, apesar de ser um deserto em termos imunológicos, tem uma enorme diversidade de células que contrariam
mesmo que nós conseguíssemos levar esta resposta imunológica para aquele local, e é por isso que depois utilizamos aqueles 2 outros sistemas, em que um irá tirar partido de um citotóxico, não certamente apenas para destruir a célula tumoral, porque nós sabemos que é muito difícil chegar lá, mas para aumentar e ter um efeito sinérgico com a nossa resposta imunológica. Estes 3 sistemas tinham vindo a ser desenvolvidos pelos nossos laboratórios, mas também já em colaboração, portanto nós sabíamos exatamente como tirar partido do seu efeito sinérgico, e este é apenas um esquema representativo daquilo que nós pretendemos que seja uma terapêutica única, mas tripla. E uma dessas terapêuticas, que era essa tal nanopartícula que tem em vista a estimulação dessa resposta imunológica a nível sistémico, portanto nós não queremos administrar no tumor nada, apenas queremos utilizar o sistema imunológico do doente para que faça esse trabalho, mas nós temos que o reeducar. E então aquilo que nós sabíamos é que tínhamos uma plataforma nas nossas mãos em que, tirando partido daquilo que é o tumor nos doentes, portanto, indo do doente para a bancada de laboratório, nós iríamos conseguir otimizá-la para conseguir essa resposta imunológica. E sabíamos, porque era um trabalho que nós já tínhamos vindo a otimizar. A RONIT tem desenvolvido os sistemas de modelos animais e de investigação pré-clínica que são cruciais, porque são 3 sistemas, sistema de ratinho e um sistema humanizado, em que, utilizando células do doente e fazendo impressão de pequenos tumores que mimetizam aquele tumor no doente, nós conseguimos ter não só as células tumorais, mas também todas as outras células que nós precisamos para estudar a eficácia desta abordagem tripla, como as células imunológicas e as próprias células endoteliais. Por todos estes sistemas, estes setores do tumor, acabam por contrariar cada uma daquelas abordagens que nós vamos desenvolver e, portanto, temos que as avaliar como um todo, mas tentando ir o mais possível próximo daquilo que é o tumor nesse doente. E é por isso que este trabalho é feito com células desses doentes, na sequência de colaboração com o Irilov Hospital em Tel Aviv e também com o Hospital de Santa Maria aqui em Lisboa. Portanto, olhando para estas células dos doentes e validamos aquilo que já havia na literatura, e o nosso antigénio-alvo é o CEACAM5, que é o CEA que nós ouvimos sempre, não é? Como um biomarcador diagnóstico, que, tal como estava reportado na literatura, é altamente expresso na célula tumoral, mas não nas células que o rodeiam. E isso é importante para que a nossa resposta imunológica seja altamente específica e não tenhamos a indução de resposta autoimune, por exemplo. A par disso, sabíamos que tínhamos esta plataforma, mas tínhamos que olhar para o desenvolvimento da mesma, selecionando processos que sejam translacionáveis para a indústria. Portanto, aqui nós também temos conhecimento na área regulamentar e a nossa formação em ciências farmacêuticas acaba por nos ajudar a desenvolver o medicamento já de uma forma que será facilmente, ou relativamente facilmente, transponível para a indústria e, pelo menos, fazer o desenvolvimento de escala. Por isso, também escolhemos todas as moléculas que escolhemos que irão fazer a modulação desta resposta imunológica e a destruição das células tumorais. Temos a preocupação de escolher materiais que já estão aprovados para a utilização em medicamentos em humanos, o que pode trazer desvantagem em termos de inovação e muitas vezes é um bloqueio no financiamento, em que na realidade não é um polímero novo, não é uma molécula nova, mas nós aqui para o desenvolvimento deste medicamento não queremos utilizar nada novo, nada que nós não conhecemos a forma como irá atuar no organismo do doente. Queremos sim trazer a inovação relativamente aos alvos que estamos a identificar e a modelar naquela célula do doente. Portanto, esta partícula foi aquela que nós desenvolvemos, provamos que in vivo funciona ao nível do targeting destas células dendríticas, ativas. Nós já tínhamos resultados em melanoma e melanoma metastático mostrando que havia a indução de uma resposta imunológica e, portanto, e de memória, que impediria que o tumor regresse, caso haja esse desenvolvimento, e em colaboração, também nos últimos 10 anos, muito ativa com o laboratório do professor Luís Graça no IMM, acabámos por ter sempre este interesse em caracterizar o mecanismo de ação daquele sistema. Isto porque se nós não caracterizarmos o mecanismo de ação de um nanosistema, que por definição vai alterar o perfil de biodistribuição dos fármacos e das moléculas ativas, acabamos no vale da morte, não é? Da aprovação destes medicamentos que é tradicional na área da investigação. E aquilo que nós vimos com o Luís foi que, incorporando estas moléculas ativas dentro do nosso nanotransportador, a simples incorporação
comparado com a sua administração livre, levava a uma alteração radical na resposta imunológica e na natureza dessa resposta. Alteração essa que se traduz no perfil genético dos receptores à superfície dos linfócitos T. Esta que nós correlacionámos com a produção de anticorpos de elevada afinidade. E foi nesta altura, com, infelizmente, o aparecimento da Covid-19, mas que, por outro lado, que nos afastou tanto entre nós, mas que eu acho que também nos aproximou de muitos, e eu já vou explicar porque é que digo isto, percebemos que, na realidade, tínhamos também ali uma ferramenta que podia trazer alguma resposta relativamente a uma possível vacina para esta doença. Nomeadamente porque tínhamos anticorpos de elevada afinidade, o que significava que poderíamos ambicionar a aplicação desta vacina em doentes imunocomprometidos e doentes que têm uma resposta imunológica mais fraca. Então fizemos o mesmo rational que tínhamos feito no caso do cancro, olhar para retirar, isolar anticorpos do sangue de doentes que tinham recuperado da doença e identificar sequências de antigénios que fossem altamente imunológicas e que nós pudéssemos incorporar na nossa vacina. Foi isso que fizemos e caracterizámos essa resposta imunológica. Em Tel Aviv existe um centro de neurociências altamente especializado para avaliação do impacto de fármacos em comportamento, no comportamento dos modelos animais, e isto olhando para a translação desta vacina para os humanos, tivemos que caracterizar a sua segurança, assim o fizemos, ao nível da locomoção motora, da aprendizagem, a ausência de toxicidade em termos de toxicidade hepática renal, não há alteração também ao nível do sangue. Em termos da produção da plataforma, e porque queremos que haja a submissão à autoridade reguladora do pedido para a autorização do ensaio clínico o mais brevemente possível, todo o desenvolvimento foi feito olhando para essa reprodutibilidade do processo de fabrico e temos esses dados, claro, com lotes produzidos à escala industrial, à escala laboratorial, e já selecionamos a empresa que irá fazer a transposição de escala em condições GMP. Foi submetido que é o Cancer Nanotechnology Laboratory nos Estados Unidos, um pedido de apoio para a caracterização destes sistemas. Isso é um instituto que trabalha com a FDA para a caracterização físico-química de nanossistemas e o objetivo é muito simples, é aumentar a aprovação destes nanossistemas no mercado. É feito de forma gratuita para o cancro e também abriram uma exceção para a Covid e a nossa plataforma foi selecionada para essa caracterização. Portanto, isso é uma enorme mais-valia porque é uma caracterização feita com uma cascata de ensaios que é aceito pela FDA e, portanto, ajudará no processo de submissão. Temos a caracterização a nível pré-clínico, no modelo animal, com a secreção dos anticorpos, portanto, aquilo que nós vimos no cancro aqui acontece específico para estes antigénios da proteína spike, são péptidos, não é mRNA, não é proteína, é exatamente aquilo que é apresentado pelas células dendríticas, portanto, à partida não há alteração em termos de mutações que possam ser induzidas. E com o João Gonçalves no nosso Instituto de Investigação do Medicamento, verificámos que estes anticorpos que são produzidos neutralizam a infecção, isto porque temos as instalações P3, não é, de segurança, e que vimos que se ligam ao vírus, ao SARS-CoV-2, analisámos até agora a primeira estirpe, não analisámos estas estirpes novas ainda, mas vimos que aí já há a neutralização desse vírus e, portanto, não há infecção e entrada nas células, o que é uma boa indicação, porque temos não só eficácia em termos da secreção de anticorpos, mas também da sua neutralização. Este foi um projeto financiado no âmbito do La Caixa Impulse e, além do financiamento que nos trouxe para o desenvolvimento de toda esta parte pré-clínica, também nos trouxe algo, e é por isso que eu disse que nos aproximou também de outros setores, que é aquilo que é muito importante na nossa área enquanto investigadores. Nós não somos, como eu coloquei aqui, vou passar à frente, não somos gestores, embora façamos muita gestão durante o nosso dia-a-dia, mas precisamos de trazer para a mesma sala vários intervenientes dentro desta área e aqui estamos a falar de investidores, outras empresas, agentes da área reguladora que nos ajudam também a montar este dossiê que é necessário para a submissão destes medicamentos do mercado, para que nós consigamos rapidamente, ou o mais rapidamente possível, levar não só esta potencial vacina Covid, mas também os outros tratamentos que estamos a desenvolver na área do cancro pós-doentes. E resta-me agradecer, claro, à nossa equipa, ao financiamento da FCT e da Fundação La Caixa e de outros programas que temos tido também através da FCT. E a vocês todos pela vossa atenção. Obrigada, Helena. Se calhar aqui nesta cadeira, que ainda não está em frente do...
Maria Mota. My voice is quite loud, but okay to hear it. Okay, good morning to everyone. I'm going to be very fast because I think it's probably more important that we discuss things afterwards. I'm sorry for a little bit of misplaced because it was, I think, when transfer of the slide. I just have this slide. So basically what I did here... Posso, desculpa. Esqueci. Isto é tão hábito que me esqueci. Ok. And basically what I decided to do, and I'm going to be very fast, is to put here the projects that we, at IMM, we have received with the support from La Caixa. As it was said, I did not include here the ones that we received this year because I thought it was still under embargo, so we are very happy because we received 4 with the help also with FCT, and so for us it's been really great, and we are very, very happy. And so in the name of myself and as director of IMM and of all the researchers at IMM, we thank La Caixa. I should say, and I already said this in the beginning, and this is not to, I really think it was a change for when La Caixa was introduced in Portugal, and I said this already to FCT, as a little bit of criticism to FCT, but as a positive criticism, as to help, because La Caixa brought, being always in time. And in fact, FCT now is being so much better to have the calls always in time, so I should say. But La Caixa brought this to Portugal because we never knew when it would be the month of the grants and the month of the fellowship. Some years will exist, some years will not exist. And I think La Caixa brought this more than the funds, and the funds are very important, okay? I don't want to, not more than the funds, but as equally important as the funds, it was the consistency, being reliable, and I think that is very important. So just to make a summary of the projects that were here, IMM is a biomedical research that is very, with a big range of subjects. So basically the projects that were funded also show this. And basically the laboratory of Carmo Fonseca received funds to use iPSS-derived cardiomyocytes because they are developing an RNA-targeted, and these days everyone hear about RNA-targeted drug to correct mis-splicing. So it's known that mis-splicing, so when RNA is read to protein, is really like a mis-splicing can really be responsible for cardiomyopathy, and basically they are using these iPSS-derived cardiomyocytes to really have RNA-targeted drug. Then the laboratory of Mark Veldoan and Bruno Silva Santos received 2 projects, both in immunology, and I'm putting just together because it's in immunology, both of them, but one is really basic immunology and is trying to enhance tissue resident immunity and T cells, so cellular immunity, and Bruno Silva Santos in his project is coming together with a Spanish researcher, Pablo Menendez in Barcelona, that they put together the dot cells from the laboratory of Bruno Silva Santos that are being in a clinical trials in UK this year, but they are really transfecting them with a specific receptor for major leukemia and really developing a new cancer immunotherapy. I just received some data because they were showing to me that in fact half of the results are going through, and they are really excited and think that this is going to be a new immunotherapy in their words, okay, not peer-reviewed, okay? And
So this was the 2 immunology projects, and then we have a project that is due to spinal cord injury, and basically the laboratory of Leonor Saúd uses mouse models as well as zebrafish. And what distinguishes them? The zebrafish can always recover the spinal cord. They can have an injury, but they can recover and they can swim again. Mammalians lost that opportunity, and they are trying to compare and see where is the difference. And where they found that is the difference, or one of the difference that they think is very important, is in these induced senescent cells. And so basically they are using drugs that kill senescent cells specifically to allow locomotor and sensory recovery after spinal cord injury in mice, and obviously one day to come to humans. And then we have 3 projects that deal with different microbes, okay, and different type of microbes. In fact, 2 are parasites, and this is a project from my own lab, and another project with trypanosome in Luisa Figueiredo, and another is virus, Zika virus, and they are very different. In basically the ones in the parasites, for us, the one with malaria parasite, the malaria parasite achieves a huge replication rate in the liver of mammalians, but in fact, mammalian parasites has been with us before human beings were even on Earth, okay? So they infect many other vertebrates and that is not mammalians and not humans. And before that, the malaria parasites that infect birds and reptiles, they don't have this liver stage. And they infect, prior to infect red blood cells, they infect other cells. But instead of replicating in 30,000, 50,000 cells, they only replicate in 50 and 100 cells. And we thought that in this difference, we could probably distinguish why, in terms of evolution, when the parasites jump to the mammalians, they become so successful and they have this replication rate. And we think we have the data, in fact, now that really this relies on specific liver methionine metabolism that occurs in the liver of hepatocytes. And so we are trying to find a target, what puts one of the products of this methionine metabolism inside of the parasite, which has not been easy. So we have the proof of concept that indeed is this liver-specific metabolism that is important that allows the parasite to replicate. On this, what we don't have is the piece that allows this metabolite to go inside of the parasite. In terms of the laboratory of Luisa Figueiredo, basically they found that trypanosomes have a novel mechanisms of gene regulation. And in the beginning they thought this was specific of trypanosomes, but the fact is not. In fact, they revealed this new mechanism, but that can be extended to even human cells. So it's becoming really interesting. And the laboratory of Miguel Castanho, that the PI is Spanish researcher David Andreu, is really developing antiviral peptides and conjugates that are able to cross the placental and blood-brain barriers, and really they are using these to attack the Zika virus. And so basically this is the summary. Now, more recently, we have received the news that we have 4 different projects, and maybe next year I'll be here presenting this one. Thank you very much. Obrigada, Maria. E temos a última apresentação do Miguel Soares. Falar que veio um homem, né? O equilíbrio de género está aqui um bocadinho. Tenho a dizer que adoro este desequilíbrio, mas pronto. Change here. Okay, thank you very much for inviting me to be here. I'm not representing the IGC. I could, but I was asked actually to talk about our project. So that's us at the IGC. We're a little bit more, and I'm one of the guys there. I'm on the top of the G. It's completely relevant, but we're about 300 people there. Okay, so we work with infection, and we have a twist on the way we look at infection, not only us.
Usually, people that work with infection are interested also in the immune system, and how the immune system senses pathogens and kills them, and we call that resistance. But this process actually comes with what we call a trade-off, and that trade-off is that both the pathogens express virulence factors that can cause actually damage to our tissues. For example, you need the kidneys, you need the heart, you need the liver to function, even though you're infected. And these virulence factors are actually affecting those organs. The immune system as well produces molecules to kill pathogens. They can be virus, bacteria, protozoan, parasites. But it also has a trade-off. Some of these molecules actually cause dysfunction in our organs. So this is usually not fully appreciated. I don't know what I did. Sorry. It's getting worse. 1, 2, okay. And that causes stress or damage, again, to the kidney, the liver, or the heart. But the cells of these tissues that you usually don't look on, they can actually react to that. And they react to that by this mechanism that we call tissue damage control. And we think that that relies on this strange name, a transcriptional stress and damage network. So, and ultimately, that's the most important part. This last thing that I put there is that this is actually essential for us not to succumb to infection. So COVID-19 is really a disease of this. So it's really important to find ways to kill actually the virus, but actually what happens is that our lungs and our kidneys and even our heart stops functioning properly. So we're interested on cell autonomous mechanisms that do that, and I will go very briefly just to give you a grasp. We're interested on a network, which we call a transcriptional network. That means that transcription factors that regulate stress responses. And the pink things that you can see there are different transcription factors. Each one of them responds to one form of stress. And they actually converge in this network to control a number of genes that are core essential genes on the network. And we've shown in malaria, in bacterial infection, that these core genes can really be important to make organs function and therefore to help us surviving without actually affecting directly the pathogen. We call that disease tolerance. So the project with Fundação La Caixa and the FCT, actually I should have added the FCT where you just have Fundação La Caixa, is about sepsis. Sepsis is really a silent killer, as we call it. It's at the intersection of infection. Infection can be bacteria, parasite, fungi, it can be whatever type of infection. And then it causes all these types of organ dysfunction. So it's exactly what I was telling you. It's at the interface between being infected and having your organs stop functioning. So the definition is very simple. It's a life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection. And there's a very provocative paper that came in 2020 that says that about 11 million deaths worldwide per year are due directly or indirectly to sepsis. So this is the major killer, actually, among all of them, including cancer. So what's metabolic sepsis? So we're interested in infection, and infection can lead to sepsis. And the classical textbook thing is to say that there's an immune dysfunction. So the immune system gets overactivated, and that overactivation causes damage to different organs, and therefore we have what we call multiple organ dysfunction. Now, we came to appreciate over the years that that's actually associated, that multiple organ dysfunction is preceded by metabolic dysregulation. That means that our bioenergetic, how we use actually nutrients to produce energy, it's completely dysfunctional. And that's what leads to organ dysfunction. So if that was to be the case, we might be able to intervene, not at the immune dysfunction, but at the metabolic reprogramming, okay? And we go back to our network, and what we propose is to use one of these transcriptional sensors to alter this pathway. This is the detail of the project, and basically we want to intervene in different organs. You can see the liver, the pancreas, and the muscle, and make these organs actually work better despite being infected. And we aspire actually to have new therapeutic approaches against sepsis and to help against antibiotic resistance. And yeah, I thought we were supposed actually to address these questions. I don't know if I still have time, but I'm just going to spend a little bit of time with one of them, which was the first one. And I just want to
make clear what we talk about when we talk about these things. So our labs and many other labs that or some other labs that you saw here, we do fundamental research. So what's really interesting is to understand how nature functions. And that's what feeds translational research. So without fundamental research, there's nothing to translate. It's like a book. If you don't have a writer of a book, it's no use to have translators because there's no material to translate. Now, translation here, it's really, really important, and Lakash is very focused on that, because that's to deal with specific problems. In our case, it's sepsis. And I'm not going to spend a lot of time with that. All these things have value, so there's not a good one or a bad one. There's just an ecosystem that feeds each other. And applied research, it's developing of technology. We've seen some fantastic projects here that develop technology for a specific case. So in our case, we just relate all of this to sepsis. We want to understand how host microbes interact, but we aim specifically at identifying therapeutic approaches for sepsis. And in the context of the financing at the time, we can discuss that. It's not possible, actually, to develop real tools for that. So we're acting exactly here. And I'll just leave a last slide to say that this is only possible with the interaction of different investigators. In our case, we actually teamed up with clinicians that treat sepsis so that can inform, and we can inform them on our findings. And I think that's it. Thank you. Obrigada, Miguel. Peço que se sente aqui e temos, já estamos um bocadinho avançados na hora, como é hábito, não é? Mas temos tempo ainda para aqui algumas perguntas, alguns comentários, que podem ser de vários tipos, como vimos nestas apresentações. Não só estas questões que agora o Miguel levantou, como as relações da ciência com a sociedade, da utilidade do conhecimento, as várias áreas de investigação, as colaborações entre as agências financiadoras. Portanto, temos aqui um campo aberto, dará para umas 2, 3, 4 questões e comentários aqui da mesa. Teremos o encerramento pelo Ministro Manuel Leitor, que já aqui está connosco. Não encerra? Então fala agora. Põe aqui umas questões e faz uns comentários. Se calhar é o primeiro, Manuel. Mas vi parte da Maria Mota e do Luís e do Miguel. A minha questão crítica é sobre este aspecto da investigação de translação. Quando nós olhamos para os relatórios de avaliação dos painéis internacionais que tiveram em 2018 e 2019 em Portugal, que são diferentes, mas não muito diferentes dos painéis que tinham estado há 4 anos em Portugal, identificam esta área de facto como um gap importante na investigação de translação. E todos nós sabemos, como o Miguel também disse, para haver translação tem que haver investigação básica, mas também tem que haver uma relação que é muito mais complexa com os clínicos e com os hospitais, porque também daí vêm novos problemas científicos. E a minha questão é, no estádio de desenvolvimento onde estamos em Portugal, quando nos comparamos com Espanha, e este programa com a Fundação La Caixa tem muitas virtudes, mas quando lançámos isto com o Artur e com o Angel, tinha também uma narrativa, uma base muito interessante de nós podermos aprender e comparar com os espanhóis, que têm uma relação, em alguns centros, nomeadamente em Barcelona e em Madrid, muito diferentes do que nós temos entre a comunidade científica e a comunidade hospitalar. Portanto, a minha pergunta é, por um lado, para o Angel Fonte, no quadro daquilo que é a panóplia de todos os projetos em Portugal e em Espanha, nesta área da investigação, da translação e investigação fundamental, como é que a Fundação La Caixa hoje compara Portugal? E eu sei que o Angel está a acabar uma nova avaliação, que penso que Portugal está, ou as equipas portuguesas, particularmente bem posicionadas, mas também do ponto de vista português, quais são os incentivos de política que nós devemos fazer, se é verdade que há aqui verdadeiramente um gap na nossa estrutura. Na nossa estrutura científica e na sua relação com o sistema clínico. Porque, obviamente, os instrumentos de política científica são mais
fáceis de implementar quando são vocacionados para a investigação básica, quando entram em interação com outros sistemas, são muito mais complexos de ser desenvolvidos. E esta pergunta não é só pontual. Obviamente, esta relação, e sobretudo nesta sessão que tem como tema a investigação e a sociedade, hoje sabemos que a relação clínica cria uma confiança nas pessoas para apostar na ciência muito importante. Portanto, e se nós queremos que as pessoas percebam o valor da ciência, esta é uma área que tem um efeito estruturante muito importante. Mas também, do ponto de vista operacional, quando nós olhamos para o desenho do Horizonte Europa, o Horizonte Europa, nas áreas biomédicas, está sobretudo todo desenhado na área da translação, à exceção dos programas do European Research Council. Mas todo o pilar 2, que é onde está grande parte do financiamento europeu, foi todo reorientado, sobretudo para a investigação de translação, incluindo a grande missão do cancro, mas também nas doenças mentais, em todos os programas de investigação biomédica. Portanto, há uma consciência global na Europa que é preciso atuar na investigação de translação. E acho que esta, por um lado, para além dos fundos europeus, para além dos fundos nacionais, esta relação com a Fundação La Caixa tem-nos também percebido como é que nós, como país, e as nossas instituições se posicionam face àquilo que é a experiência espanhola. Portanto, eu gostaria de ouvir pelo lado do Angel como é que ele vê, porque isto tem uma panorâmica da Península Ibérica muito grande, mas também do lado dos oradores, aonde é que está aqui verdadeiramente um gap, ou se isto é mais, quer dizer, nós sabemos que todos temos que fazer muito mais para a ciência, etc. Mas ou é verdade que é business as usual, em termos de política científica, ou não? Há aqui alguns gaps críticos. Muito obrigado. Espera, estamos muy cerca, me lo vuelvo a poner. Muy obrigado por las presentaciones y he aprendido mucho esta mañana y por los comentarios del ministro. Simplemente tres comentarios rápidos. Primero, la situación de la innovación en España y Portugal, cuando la comparamos, en algunos ámbitos Portugal está mejor y en algunos ámbitos España está mejor. Pero lo que está claro es que España y Portugal están lejos del estándar europeo, digamos, ¿no? Y la discusión entre la comparación no creo que sea positiva, o sea, que aporte mucho más valor porque estamos ahí bastante parecidos, pero está claro que nuestros indicadores están lejos de la traslación de los indicadores de innovación que deberíamos tener. De forma un poco irónica, a veces corre esa frase, al menos se aplica en España. En España sabemos convertir dinero en ciencia, pero no sabemos convertir ciencia en dinero, ¿eh? Es una reducción, es una simplificación, pero yo creo que entiende bien qué quiere indicar allí. Una de las cosas que hemos... Uma pergunta. Usar Espanha como país, eu acho que esta comparação é muito perigosa. Porque em termos médios espanhóis, os espanhóis têm um nível de financiamento muito inferior ao português. Porquê? Porque tem um país muito grande e por isso sabemos que em Portugal também temos diferenças entre Lisboa e o Porto, o resto do país. Em Espanha é abismal. Está claro. Falar do sistema de Madrid e de Barcelona é uma coisa, falar do sistema espanhol é totalmente diferente. Sí, pero también se aplica a Alemania, que no es origen, y en cambio como país los indicadores son muy diferentes. Se podría aplicar a Suecia, que hay diferencias entre, pero el país es muy distinto. Pero en definitiva, una de las cosas que hemos aprendido es que el proceso de innovación a veces, incluso nosotros pensamos que es lineal. Primero generas conocimiento y después este conocimiento se busca la manera de trasladarlo, ¿no? Yo creo que lo que hemos aprendido es que no exactamente funciona así y que el proceso de innovación empieza en la planificación de la investigación, ¿no? Y por eso la misma aproximación que hoy en día nosotros tenemos de tener calls para research y calls para innovation, nos la estamos replanteando
de arriba abajo, pensando si tenemos que combinar esos dos elementos desde el inicio, y de hecho habéis comentado cosas que van en esa orientación. O tenemos muy claro el proceso de innovación y de transferencia desde el momento que planteamos una estrategia científica, o difícilmente llegaremos al fin. Y eso quiere decir incorporar esos nuevos perfiles que habíais comentado, que no son estrictamente científicos, sino más de gestión, de temas más económicos, temas más legales, etcétera. Ese equipo multidisciplinar tiene que estar trabajando desde el inicio. Para nosotros esta constatación está haciendo un replanteamiento importante, incluso de cómo pensamos orientar las convocatorias en adelante. Cuando la doctora Mota decía que hemos conseguido cada año sacar la convocatoria en el momento adecuado, igual cambiaremos, porque justamente tenemos que ver cómo o cuándo incorporamos esta nueva dimensión. Y el segundo elemento, yo creo que también ha salido hoy y me parece que es muy importante, es cómo intercambiar información entre nosotros. Hemos hecho unas encuestas a los que han obtenido proyectos tanto en innovación como en investigación, para ver cuál es el apoyo no económico que más que podemos ofrecer mejor. El award, por supuesto, el grant es el motor de todo el proceso, pero ¿qué más podíamos ofrecer? Y destacan dos elementos muy importantes. Uno es apoyo a la innovación, básicamente estos perfiles, digamos, de training o de mentoring que ayuden a ese acompañamiento, porque en los laboratorios hay déficit de este conocimiento. Y el segundo es intercambio de información, es congresos o es encuentros entre científicos para dar a conocer cómo se hace en un sitio y en otro. Peer learning, en definitiva, sería la apuesta, y es donde también estamos intentando ver si hasta ahora no lo hemos hecho porque necesitamos que los investigadores tuvierais tiempo para investigar, digamos, pero creemos que de una forma muy próxima, esta misma otoño, podríamos ya plantear algunos encuentros entre ganadores de las diferentes convocatorias en España y Portugal, para que haya un intercambio de lo que se conoce, de lo que se ha, pero también del proceso de innovación, porque esa sería la manera, digamos. Y por tanto, las dos peticiones que recibimos creemos que van en la misma línea de lo que estás trasladando hoy, que es cómo aprendemos un poco a cambiar esa visión de que en Iberia de momento estamos un poco en la cola de los indicadores de innovación, y creemos que eso, y de verdad creo que el mejor sitio de decirlo es Portugal, porque habéis sido donde más nos habéis enseñado. Creo que estamos a pocos años de cambiarlo. O sea, si hay una orientación de políticas y de actores hacia esa línea, yo creo que no es una cosa que en 4 o 5 años puede haber una gran diferencia. No está lejos, no es un reto imposible. Creemos que es posible acercarnos a estándares holandeses o a estándares daneses en 4 o 5 años. No debería ser tan difícil. Artur, quer acrescentar alguma coisa a este aspecto? Eu aquilo que entendo na relação da capacidade de gerar conhecimento com a economia é de que em Portugal, infelizmente, se nós retirarmos as universidades e as instituições de investigação que estão ligadas às universidades, a capacidade de gerar conhecimento do setor privado, exceção feita a 2 fundações e a meia dúzia de empresas, é muitíssimo baixa. Não temos empresas tratores nesta matéria. A Espanha tem grandes empresas, por exemplo, agora para o digital,
uma empresa como a Telefónica, o que é que pode ou não pode fazer? Nós tínhamos uma empresa que investia muito, que era a Portugal Telecom. Eu não conheço os dados atuais, mas sei que houve uma alteração importante e perdemos uma empresa que tinha um grande peso e fazia uma grande colaboração e pressão sobre o sistema de geração de conhecimento e tinha capacidade própria. Nós hoje estamos muito, muito dependentes, com algumas exceções, mas estamos muito dependentes do que fizer a universidade, no sentido mais largo da palavra, e, portanto, tudo aquilo que é capacidade de investigação. E isso, infelizmente, a política não pode mudar muito. Agora, acho que, como a maior parte da investigação está nas universidades, é muito importante que a universidade valorize as carreiras dos seus docentes que conseguem uma grande interação com a economia. E, portanto, eu acho que isso devia pesar na carreira dos docentes, porque a maior parte dos investigadores têm funções docentes. Evidentemente que os mais responsáveis nos centros de investigação são pessoas cujo tempo é sobretudo dedicado à investigação, mas muitos outros, sobretudo numa fase mais inicial, a colaboração com empresas no processo de inovação devia ser mais valorizada. Porque o resto, hoje o nosso país, infelizmente, a economia está muito nas mãos, com meia dúzia de exceções, está muito nas mãos das PMEs, que têm revelado uma grande capacidade inovadora, como é reconhecido nas métricas internacionais, nas europeias e nas internacionais, dizendo que efetivamente há uma capacidade de inovação aí muito grande. Mas temos que ir muito mais longe e, portanto, eu aí acho que o valorizar como o sistema de investigação está muito concentrado nas universidades, é preciso que as carreiras o reflitam. Não é? E estando aqui o Sr. Ministro, ele uma mensagem direta. Eu vou pedir, e antes de terminarmos, como já sabem, já estamos fora de tempo, mas não faz mal, é sempre assim, não é? Mas pedi a todos os que estão aqui, de uma maneira muito telegráfica, em relação a esta problemática da translação do conhecimento para a sociedade e a relação investigação, inovação, etc., que se calhar começava pelo Miguel, muito telegráfico, tem que se falar com Miguel, com o microfone. E depois corremos assim, está bem? Não há argumento nenhum plausível. Esse dá. Eu acho que não há argumento nenhum plausível nem útil para que vá contra a transição do conhecimento para a economia. Todos ambicionamos isso. Para essa transição existir, a investigação fundamental tem que ser apoiada e continuar a ser apoiada, porque senão o pipeline, para utilizar uma expressão mais de uma empresa, escasseia. E talvez uma metáfora, não sei se é ajustada, temos que decidir o que é que queremos. Se queremos ter mais pessoas e saramagos ou se queremos ter bons tradutores de pessoas e saramagos. Eu acho que... Eu se calhar vou pegar exatamente naquilo que o Dr. Artur disse. Felizmente, eu acho que também, no seguimento que a doutora Maria Mota disse, a sustentabilidade e a continuidade de financiamento é fundamental e, dando o exemplo prático da Fundação La Caixa e daquilo que nós temos tido no nosso laboratório, foi aquilo que permitiu que, por exemplo, esse tal reconhecimento que as universidades têm esse conhecimento, mas que as indústrias não têm, mas têm a vontade de o adquirir. Nós temos tido exemplos práticos isso na nossa casa, de que são as empresas que estão a vir procurar esse conhecimento e a solicitar essa ajuda, e isso tem sido possível dado o suporte que nós temos tido continuado da Fundação La Caixa e da FCT, e portanto eu acho que esse suporte gerará e terá reflexo certamente na economia e naquilo que nós pretendemos, que é levar estes produtos para o mercado. Muito obrigada. Vamos fazer assim de seguida.
Eu penso, tudo o que já foi dito eu concordo e acho que acima de tudo tem que haver a investigação fundamental, a investigação translacional e a aplicada, e todas têm um palco e um lugar no palco com importância para o desenvolvimento da sociedade. Eu concordo que o bottleneck tem na investigação fundamental, no financiamento da investigação fundamental e de recursos humanos, e concordo que tem que haver vontade da universidade e das empresas em colaborar. Eu penso que os investigadores, muito devido aos programas La Caixa, que de facto me permitiram a mim, por exemplo, ver que aquilo que eu fazia há 20 anos podia ser muito apetecível para a sociedade. Eu não tinha nunca pensado nisto, e estes programas de facto são absolutamente imprescindíveis para que os investigadores fundamentais como eu percebam que existem oportunidades de beneficiar a sociedade com aquilo que nós fazemos desde sempre, e que as nossas mães e pais dizem, mas para que é que tu fazes isso? Isso não serve para nada. Portanto, aqui sim é um papel muito importante, mas, mais uma vez, a investigação fundamental tem que ser também da parte da FCT, tem que ser mais... tal como dizia a Maria, tem que haver alguma predictabilidade no financiamento, em manter os investigadores. Como se faz o crosstalk entre a universidade, as empresas, não sei. Eu gostava muito de poder responder ao Sr. Ministro como é que podemos ajudar a que a universidade valorize o tecido empresarial, mas também não sei como é que muitas das nossas empresas valorizam esta ligação. Mas é absolutamente fundamental para haver mais translação, definitivamente. Médico também, mas também, Sr. Ministro, é igual. Para mim, acho que há ainda, todos nós temos relações profissionais com médicos e temos projetos de investigação em colaboração com médicos e clínicos e que são absolutamente fundamentais, e com hospitais, apesar de que muitas vezes a ligação não é feita de uma forma fácil, é preciso muito esforço e querer muito de ambos os parceiros. Maria. Desculpa estar assim parada, mas eu acho que já foi muita coisa dita e obviamente nós precisamos de ideias, e as ideias vêm também da investigação fundamental, portanto essa nunca pode ser deixada de apoiar, obviamente, mas eu acho que nós também temos que apoiar as pessoas e as ideias. Eu acho que isto é importante e temos que deixar, a meu ver, de ter medo de que não podemos apoiar todos. Ou seja, o Miguel disse, queremos ter saramagos ou queremos ter tradutores, e queremos ter saramagos, não é? Mais do que tradutores, obviamente, queremos ter um pouco de tudo, ou seja, não podemos, tem que haver diversidade, mas esta diversidade tem que ser muito exigente, porque muitas vezes esta teoria que dividimos por todos um bocadinho, acabamos de ficar todos na miséria, mas ficamos na miséria um bocadinho infelizes, e eu acho que isto aqui temos que ser talvez mais assertivos de o que é o que não é. Eu tenho que dizer que ontem saiu uma que nunca tinha pensado, mas que é muito lógica, mas que nunca tinha pensado, porque ontem estive numa sessão sobre o European Research Council. E depois as pessoas estavam a dizer qual é a importância do European Research Council, e a elite, isto e aquilo e outro. Mas a verdade é que se nós queremos ter uma elite, nós, por exemplo, não devíamos ter unidades de investigação, eu acho, quando são avaliadas, nem nunca tiveram um investigador que se candidatou a um IRC. Eu nem sequer estou a falar já de ter IRCs, dizer que nunca se candidataram. Então, para que existe? Se não há sequer essa ambição, e eu sei que eu sou às vezes um bocadinho ríspida e um bocadinho direta demais, mas a verdade é essa. Para que existe uma unidade de investigação que, obviamente, se for uma unidade de investigação com um investigador, às tantas não interessa sequer existir, mas é mais que um de certeza, que não tem que ter uma proporção deles que são ambiciosos e que pelo menos se candidatam a IRC. E eu acho que é esse tipo de ambição que nós temos que ter. Vamos ter aqui um bocadinho uma área diferente. Exato, a única não de saúde, Exato. mas que também tem uma experiência muito... É do Promove, do concurso de Promove, uma experiência de ligação do conhecimento à aplicação na sociedade. Exatamente. Não sei se isto está ligado, acho que sim, não é? Pronto, é assim, eu realmente venho de outra... É uma área de investigação diferente sobre o território, biodiversidade, sustentabilidade, problemas até de alterações climáticas, etc. De qualquer forma, neste painel e nesta discussão, faz-me imenso sentido o que estamos a falar, esta translação do conhecimento para a aplicabilidade.
até porque nós muitas vezes nem percebemos os problemas das pessoas que estão no território, não é? O que é que está a acontecer no território? Portanto, tudo isto faz sentido. E também faz muito sentido começar a haver empresas que, de facto, consigam transferir conhecimento e as ferramentas necessárias para agir no território para dar soluções às pessoas, porque neste momento há problemas reais, não é? Há desde agricultores que alugam colmeias de abelhas porque já não têm abelhas para fazer polinização dos seus campos. As pessoas não sabem o que hão de fazer, não é? Portanto, esta translação, então, num mundo em mudança, que é este mundo das alterações climáticas, das secas, etc., é extremamente fundamental e tem que ser já. Agora, claro que é um desafio e claro que eu percebo também que não podemos... O que eu sinto muito da parte da ciência é se houvesse um bocadinho de estabilidade e de reflexão sobre aquilo que queremos fazer, isso também ajudava um bocadinho, se calhar, pelo menos na minha área, uma reflexão sobre aquilo que é importante neste momento. Se eu pudesse só dizer uma coisa, é que eu acho que esta diversidade está nas pessoas. Se nós apostarmos nas pessoas que são boas, há pessoas que vão querer fazer a pergunta do básico e vão ficar fascinadas com a biologia ou com as alterações, ou os modelos, as alterações, etc. Mas vai haver pessoas muito boas que vão estar preocupadas se o agricultor tem ou não abelhas ou se simplesmente como é que nós naquele momento podemos resolver o problema, sei lá, de um infarto de miocárdio. Não faço a mínima ideia, mas eu acho que vai haver temos é que apostar nas pessoas fortes. Eu acho que isso é muito importante. Queres falar? Bom, então, já muito obrigada a todos e a todas e a todos. Já estamos assim um bocadinho atrasados para o almoço. Obrigado à assistência, a que está aqui fisicamente e a que nos seguiu online. Obrigada. Foi uma sessão muito rica. Ouvimos várias questões e este princípio de discussão podia ter continuado, como sabem, durante muito tempo. Muito obrigada a todos mais uma vez e bom almoço.